senhores, tudo bem? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre funções orgânicas oxigenadas, ok? Primeiro, né, a gente viu já álcool e fenol, né? Hoje a gente vai ver os éteres, tá? São substâncias caracterizadas por apresentarem um átomo de oxigênio entre dois radicais orgânicos, ou seja, um oxigênio entre carbonos, um oxigênio como um heteroátomo. Isso é o que caracteriza um éter, tá? Se no lugar do oxigênio eu tiver um enxofre, aí a gente chama de tioéter, ok? Mas aqui a gente está vendo só o éter, tá bom? Isso é mais uma curiosidade. Quando eu tenho o oxigênio como heteroátomo, eu tenho a função chamada éter, ok? A gente pode visualizar dessa maneira aqui, ó. R como uma cadeia carbônica qualquer, R' como outra cadeia carbônica e o oxigênio entre esses dois radicais de carbono, ok? E isso é um éter, tá? Só tem que ter a seguinte atenção. Se do lado do O, né, se aqui no lugar desse R eu tivesse uma carbonila, ou seja, um C-O, a gente já vai ver o que é, tá? Não seria um éter. Então, o éter é apenas quando eu tenho um O e ele está entre carbonos, ok? Como que eu faço a nomenclatura de éteres, né, do Zé? Muito tranquilo, ó. Eu pego a menor quantidade de carbono e coloco oxi. Depois eu faço o nome do hidrocarboneto que está do outro lado, que vai ser a maior sequência de carbonos. Aqui, por exemplo, eu pego aqui onde está o oxigênio e divido. Do lado esquerdo, do lado direito. Do lado esquerdo eu tenho um carbono só. Do lado direito eu tenho também um carbono só. Então tanto faz o lado que eu vou escolher. Vou pegar esse aqui. Esse aqui, que só tem um carbono, eu vou chamar de met, e aí a gente viu que a gente coloca o ox depois. Então fica metox, ok? E o outro lado seria um hidrocarboneto com um único carbono, que é o metano. Então o nome fica metox metano. Aqui é bem parecido com o de cima, só que ao invés de ter um carbono de cada lado, eu tenho dois carbonos de cada lado, sem problema nenhum. O met eu uso para um carbono, o et eu uso para dois. Então fica etox etano. Já no terceiro caso aqui, se eu dividir, de um lado eu vou ter um carbono e do outro dois. Então qual lado que eu escolho para colocar o ox? Sempre o de menor número de carbonos, do lado esquerdo aqui, ok? Então, vai ser metox. E aí, qual seria o hidrocarboneto que tem dois carbonos? O etano. O nome desse cara, então, fica metox etano. Beleza? Muito fácil. Agora a gente vai falar sobre cetonas, tá? Geralmente, a mais comum que a gente vê é a acetona, tá? O prefixo acete significa dois carbonos, daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor, tá? Então, as cetonas são bem comuns no dia a dia, tá? A acetona serve para remover esmalte, bom? Vamos lá, o que são cetonas? Como é que eu caracterizo uma cetona? São compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional carbonila, que é um carbono ligado a um oxigênio por dupla ligação, no meio da cadeia. Aqui, ó, um radical R qualquer, outro radical R qualquer, e aí eu tenho um carbono fazendo dupla O. Esse C dupla O aqui, isso a gente chama de carbonila, e é isso que caracteriza uma cetona, ok? É esse C dupla O aqui que caracteriza uma cetona. Como que eu faço a nomenclatura das cetonas? Tranquilo. Nas cetonas, a gente vai colocar o ona no final. Lembra? Eu falei que a nomenclatura dos hidrocarbonetos é a mais importante, porque a partir dela a gente faz o restante. Então, a nomenclatura das cetonas vai ser parecida com a dos hidrocarbonetos,
Só que no final, ao invés de eu colocar só O, eu vou botar ONA, tá? Mas vamos ler aqui, ó. Nas cetonas, as diretrizes de nomenclatura também são totalmente, tem que tirar isso aqui, válidas. Mas agora, diferentemente dos aldeídos, é necessário indicar o local que a carbonila está. A terminação utilizada para as cetonas é ONA. Vamos lá. 3 exemplos aqui de cetonas. A propanona ou acetona, lembra que o A7 significa 2? Porque eu tenho a carbonila e outros 2 carbonos ligados a ela, um na esquerda e um na direita. Aí você deve estar perguntando, tá, mas como é que eu sei que não são 2 para a esquerda? Porque daí, se tivesse 2 para a esquerda, esse C dupla O não estaria no meio da cadeia, estaria na ponta da cadeia. E aí eu não tenho mais uma cetona, e sim uma outra função orgânica chamada aldeído, que é a próxima que a gente vai ver, ok? Butanona. Tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e terminando aqui com ONA. But, porque tem 4 carbonos, AN, porque só tem ligações simples entre os carbonos, né? E o ONA, porque eu tenho uma cetona. Aí você deve estar me perguntando, por que não colocou o número, né? 1, 2. Por que não botou butan 2 ONA? Porque obrigatoriamente esse C duplo O tem que estar na posição 2. Porque na posição 1 você tem uma outra função orgânica, que seria o aldeído, a gente acabou de comentar aqui em cima, né? Se o C duplo O está na ponta, eu tenho uma coisa chamada aldeído, não é mais uma cetona, né? E na posição 2 é a única posição possível, tá? Se eu boto aqui, não seria posição 3, seria posição 2 também, porque eu ia começar a contar da esquerda ao invés de contar da direita, ok? E aqui o último exemplo um pouco mais complexo, onde eu tenho uma cadeia fechada que serve como ramificação, né? É o 6-ciclopropil 3-heptanona. Aqui esse 3-heptanona é a nomenclatura antiga, tá? Esse 3 indica aonde está a posição aqui do grupo funcional, da cetona. No caso, qual o grupo funcional da cetona é a carbonila. Então, esse 3 indica aonde está a carbonila, tá? Em muitos lugares ainda vem escrito dessa maneira, tá? A gente não usa mais assim, tá? A gente coloca o número sempre antes do que a gente está dizendo. Então, esse 3 deveria vir aqui antes do ONA, tá? Porque é na posição 3 que está a minha carbonila. Então fica heptan 3-ona. Seria a forma mais correta de se escrever, ok? Mas em provas ainda aparece esse tipo de nomenclatura, por isso que eu resolvi colocar ela aqui, tá bom? Os aldeídos são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional carbonila, né? Só que isso aonde? Na ponta da cadeia. A gente já falou sobre ele, né? Aqui, ó. Vê que é bem parecido com a cetona. Só que na cetona eu tinha R de um lado e R do outro. Aqui não, aqui eu tenho R de um lado e do outro lado não posso ter R. Esse C duplo O tem que estar na ponta, ok? Como que eu faço o nome dos aldeídos? É só eu colocar o AL no final. Faço como se fossem os hidrocarbonetos e no final eu coloco um AL, ok? Como a carbonila vai estar sempre na ponta, eu não preciso ficar colocando o número 1, tá? Vamos ver uns exemplos aqui. Ó, o 3-metilbutanal. O carbono 1 vai ser sempre o da dupla O. Lembra, a gente tem que dar prioridade ao que caracteriza mais o composto, que nesse caso é o quê? O C dupla O, a carbonila, que é o que me diz que isso aqui é um aldeído. Então, ele vai ser o carbono 1. Aí vai 2, 3 e 4. Na posição 3 eu vejo que eu tenho uma ramificação de um carbono, que a gente chama de metil. Então, é o 3-metil, but, porque eu tenho 4 carbonos, an, porque eu só tenho ligações simples entre esses carbonos, e um al, porque isso aqui é um aldeído, ok? E aqui eu tenho um composto bem parecido, só que aqui eu tenho 5 carbonos e 2 ramificações no mesmo lugar. 3,3 dimetilpentanal, ok? Galera, é isso aí. 3 funções orgânicas bem tranquilas para vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo.
Tchau, tchau.